E eu gostaria de fazer algumas perguntas à doutora Fernanda Certeza. e ao doutor Christian. Primeiro, ao doutor Christian, como foi sua formação? De onde você veio? Como veio parar aqui em Bragança? Hum. Quais foram os medos do primeiro plantão? As burocracias? E eu queria que o senhor respondesse nessa noite. Na verdade, eu sou de Sorocaba, nascido e criado em Sorocaba. Vim para Bragança em 2010 fazer faculdade, né? Fiz faculdade de medicina aqui. Os 6 anos. Depois dos 6 anos, eu fiz 2 anos de cirurgia geral, tá? Aqui no Hospital Universitário São Francisco mesmo, tá? Depois desses 2 anos, eu fiz mais 2 anos de cirurgia geral avançada, que era uma residência que a gente tinha, já hoje é extinta esse curso, mas era uma cirurgia voltada para a área de cirurgias oncológicas, tá? E depois que eu terminei esses 4 anos de residência, eu acabei indo fazer um fellow na Unicamp, em cirurgias de pâncreas e vias biliares, que eu fiquei há quase 2 anos e meio, 3 anos que eu fiquei lá fazendo, e onde também já emendei e fazer o mestrado também, né? E depois disso, comecei, né, a fazer consultório, onde eu atuo hoje, onde faço, né, a carreira e acabei ficando, né? Falo que Bragança, eu tô mais bragantino hoje do que sorocabano, porque do que eu me lembro da minha vida, né, hoje tenho muito mais lembrança daqui, né, de quando eu era pequeno. Então eu me sinto um pouco mais bragantino do que próprio sorocabano. E agora, Christian, pro pessoal que tá começando a residência, a gente volta lá atrás e lembra do Christian que se formou antes de começar a residência. Por isso a importância, né, de fazer residência. A gente tem uma formação excelente aí na residência. Mas antes de fazer residência, você chegou a dar plantão ou foi direto pra residência? Não, cheguei, né? A gente se forma mais ou menos, foi na época, acho que no meio de Sua dezembro, turma é de né? mediano. Não, no final do ano. Ah, tá. Então, eu terminei no meio de dezembro, né, a faculdade. Já peguei o CRM, peguei o diploma, no dia seguinte estava no CREMESP em São Paulo, dando entrada para retirar o Louco pra dar CRM. aquele primeiro Louco plantão. para começar a trabalhar. Já tava prestando as provas de residência, ainda não tinham saído os resultados, né? Mas já, a hora que peguei o primeiro CRM ali, já fui direto para dar plantão. E o que que era aquele medo que você falava assim, tomara que não chegue isso no plantão? Na verdade, você reza para que não chegue nada, né? Até Acho que a gripe dá grande medo, né? questão do primeiro plantão é que venha só amidalite, né? Que Exato. venha uma IVAS, que tenha algum quadro só de infecção urinária, tudo que seja bem tranquilo, né? Mas a gente vai com medo, Vai com óbvio, medo né? mesmo. Não tem como você sair da faculdade preparado para tocar um plantão, mas acho que, né, nos primeiros plantões, óbvio, fui em lugares em que tinham retaguardas, em que tinham salas de emergência, Acho que isso é em que tinha um importante, né? emergencista, né? Mas logo que peguei, já fui trabalhar. Natal, Réveillon, já tava lá. Mesmo a gente sabendo das ciladas de plantão, a gente sempre cai em alguma, né? Sempre. Sempre. Aquele plantão que é tranquilo, que não tem que atender emergência. A hora que você É, chega lá, até não é. pediatria, tem que atender. Quem nunca? E você, Fernanda, como é que foi sua formação? Bom, eu nasci em Presidente Bernardes, uma cidade no interior de São Paulo, mas eu morei minha vida inteira em São Paulo. Já só nasci lá e lá logo me mudei para São Paulo. E morei a vida inteira lá, só me mudei quando passei em medicina na Universidade de Mogi das Cruzes, onde eu fiz os 6 anos. Amei fazer faculdade lá. Voltei para São Paulo quando decidi que faria oftalmologia. Oftalmo eu fiz no Instituto Suel Abujanra, que é um instituto excelente em formação de oftalmologia. As áreas de oftalmologia, né, as residências, elas não são muito conhecidas para quem faz outras áreas, mas dentro da oftalmologia é um instituto muito forte. E fiz toda a minha formação lá, dando todo o enfoque no meu terceiro ano de residência para plástico ocular, fazendo blefaroplastia, que era o que eu gostava muito. E depois que eu terminei a oftalmologia, eu fiz o meu fellowship no Hospital das Clínicas em São Paulo, em córnea, lentes de contato e superfície Na ocular, USP. na USP. Então, mais 2 anos de fellow. E aí, quando eu terminei o meu fellow, foi quando eu já tinha conhecido o Cris. E a gente foi construindo a vida juntos. E logo me mudei para Bragança, que foi quando a gente casou. Então, comecei a morar em Bragança em 2023, no meio do ano, que foi logo depois do nosso casamento mesmo. E então, tô aqui vai fazer 2 anos, em breve, né? 1 ano e meio, vai. E tá gostando de Bragança? Gosto bastante. Gostou da cidade, né? Gosto bastante, me adaptei super bem e trabalho hoje em Bragança e em Atibaia. Então, fico nas duas É cidades. quase a mesma cidade. Pra gente, Às vezes ainda gasta mais. menos tempo ir pra Exato. Atibaia do que andar aqui em Bragança. E para quem é de São Paulo, né? Eu acho que a referência muda também em relação à distância. Para mim é muito perto. São Paulo e Atibaia é uma distância muito próxima, perto, é. então eu fico muito nas duas cidades. Ô, Christian, me conta uma coisa. Você sempre quis cirurgia? Sempre. Sempre. Desde o começo da faculdade, tinha também uma pessoa que eu admirava muito na minha família, que era um cirurgião plástico.
Então, sempre foi a área cirúrgica sempre foi uma coisa que sempre me estimulou, Sim. né? Então, não era pai, não era mãe, mas era uma pessoa que me trazia, né, muita admiração. Então, foi uma área que eu sempre acabei tendo Contato, né? um contato, mas sempre me incentivou muito com relação à área cirúrgica, né? Mas cirurgia geral, né, é a base, né, para qualquer outra especialidade. Com certeza. E aí as subespecialidades a gente vai descobrindo conforme vai passando, né, a residência, os estágios, e aí a gente acaba definindo. Exato. Eu acho que é até importante para quem quer cirurgia geral não entrar já pensando, eu vou fazer plástica, eu vou fazer uro. Você entra só querendo isso e não vai aproveitar o seu estágio de cirurgia, que é rico, né? Você rodar nas especialidades, ter mão de pronto-socorro, trauma, enfim. Na oftalmo também é assim. Também. Primeiro que a maioria das pessoas entra sem conhecer nada do oftalmo, né? Então é difícil até a gente já conseguir chutar o que a gente escolheria. Mas eu acho que é melhor quando você não sabe, porque daí realmente você fica aberto para as outras, para todas as áreas, né? Faz tudo que tem direito, e aí você começa a perceber mais se você gosta mais de segmento anterior, mais segmento posterior, ou não, se você é mais da parte de pálpebras, e assim você vai direcionando um pouquinho mais, né? O perfil. Mas dentro da oftalmologia é engraçado que a gente tem várias subespecialidades que até se enquadram muito com o perfil de outras áreas. Então, por exemplo, o paciente, uma pessoa que gosta mais de, vamos supor, reumatologia, ele tem uma tendência maior a fazer úvea na oftalmo, que é uma área que lida mais com esse tipo de doença. Gente que gosta um pouco mais de, talvez, uma emergência, geralmente procura ir para uma área mais, por exemplo, de retina cirúrgica. Então, pacientes que iriam talvez para uma parte mais estética, procuram ir mais para uma parte da plástica. Então, tem um pouco disso do perfil, mas realmente isso um mundo à parte. é um mundo à oftalmo, parte. né? É um mundo à parte, mas tem bastante disso, assim, tem muito disso, muitas áreas diferentes. E fora da medicina aí, a gente quer saber um pouquinho da dinâmica de casal. O que vocês fazem quando não estão conversando? Porque, assim, são duas especialidades muito diferentes, né? Então acho que é legal também chegar em casa e não ter a mesma rotina para conversar, ter coisas diferentes. Mas fora da medicina, o que vocês gostam de fazer? Começa. Eu acho que além da medicina principal, acho que da relação, acho que é a parceria, né? Sim. Eu acho que são especialidades completamente diferentes, né? E que a gente lida no dia a dia, né? Nos horários, completamente diferente um do outro, mas sempre um pensando no outro em forma de que seja mais leve o dia do outro, né? Então a gente tenta sempre estar um do lado do outro, por mais que longe, muitas vezes eu no plantão, ela, né, em outro lugar, às vezes ela no plantão e eu em casa. Então a gente sempre tenta fazer com que o dia, né, seja mais leve quando a gente está em casa, né? Hoje, assim, o que a gente mais gosta de fazer é estar junto, né? Eu acho que o fator fundamental, se você for me perguntar, é estar junto aonde? Não sei, qualquer lugar. Estar junto. Ter tempo. Ter o tempo de estarmos juntos. E tempo de qualidade, né? Não importa Exato. se você vai ter uma hora no dia, mas vai ser o melhor Exatamente. horário. E estarmos juntos. Pode ser em casa, pode ser no restaurante, né? Óbvio que hoje a gente prefere estar em casa juntos, mas é estarmos juntos. É difícil chegar em casa e não falar de medicina? Eu acho que a gente tem conseguido, né? Eu acho que muitas vezes a gente, né, tem uma frustração ou alguma angústia que a gente está lidando no nosso dia a dia, mas a gente é bem pontual, né? A gente acaba sendo uma coisa assim uma frustração, uma angústia ou um fato Contar do rápido, dia ali. né? Contou, como que foi seu dia? É uma coisa que a gente sempre faz questão de saber como foi o dia do outro, né? Mas, eventualmente, acabou ali, vamos falar de outra coisa, né? Eu acho que talvez a vantagem da gente ter áreas diferentes seja que o nosso universo não é só medicina dentro de casa. Então, até porque a minha rotina não é tão pesada nesse sentido, mas a do Cris no sentido de ele tem muitos pacientes graves, que envolvem vida ou morte, né? Então, eu acho que se a gente também chegasse em casa e ficasse só falando sobre medicina, seria muito pesada a nossa rotina constantemente, né? Claro que é o que ele está falando, assim, tem um caso ali que chama atenção, uma coisa que a gente está preocupado, um caso que vai ter uma cirurgia importante, ou eu vou ter um procedimento mais desafiador. Enfim, claro que a gente compartilha, mas a gente procura fugir um pouco disso. A gente divide, conversa, conta, tira dúvida. O que você faria? Poxa, olha essa situação. A gente expõe. Que eu acho que é bom. Porque É uma coisa que a gente consegue desabafar, a pessoa vai entender. Participa, e ela vai conseguir da vida um ajudar do outro. estando de fora, né? Ela participa da conversa, não é uma coisa que você
vai falar, ela não vai entender absolutamente nada do que você falou, então ela entende, apesar de não ser da área, ela vai Sim. entender, vai saber dar uma opção de, muitas vezes, de como se portar, do que fazer, né? Não necessariamente técnica, mas Lógico, assim, é. de como se Humana, portar, exato. né? De te orientar, te ajudar, então isso é importante. Conflitos no né? geral, né? Sim. Mas não é o que a gente, né, prioriza de ficar, né, muitas vezes conversando. Então a gente tenta sempre Sempre máximo- existe, claro, o diálogo diário sobre medicina, mas não é o 100%. Lógico. E é isso que o Cris falou, assim, a gente tenta fazer o momento, como a gente fica o dia inteiro fora, né? A gente trabalha o dia inteiro, todo dia, às vezes com plantão, então a gente não tem todos os dias da semana juntos. Sim. A gente, sempre que a gente tá junto, a gente tenta fazer, se tornar um momento especial. A gente tem um lema, né? Assim, de fazer o dia valer a pena. Sim. Então, todo dia é um dia que, independente se é uma terça-feira, cheguei 8 da noite, tô cansada, ele também. Puxa, mas tá calor, vamos na piscina? Vamos na piscina. Porque, assim, é o dia que a gente tem pra estar junto, pra Lógico. fazer ser legal, É né? tempo de qualidade, né? Exatamente. Muito E é legal. difícil programar as férias, vocês se organizam pra dar tudo certo? Um pouco. É difícil. É um difícil, pouco. porque a gente, o nosso dia a dia é complicado, né? A gente tem, né, uma rotina, mas muitas coisas vêm fora da nossa rotina também durante o trabalho, né? Então, assim, a gente conseguir muitas vezes falar, a gente vai daqui um mês, não, né? Então, a nossa programação, assim, de viagem é uma coisa com muita antecedência, né? Que a gente tira o pé muito tempo antes até Pra da compensar gente conseguir também tirar os as férias pacientes. para também não ter nenhum risco de a gente viajar e ter alguma complicação, de deixar algum paciente, né, desassistido. Então, assim, é uma programação aí Acompanhamento de bem... pós-operatório, pré-operatório, uma programação geral. de férias bem distante. Bem Antecedência, programada. É exato, uma programação mas bem programada. com jeitinho tudo dá certo. Com Sempre certeza. assim.